Vamos falar sobre saúde? Porque a fibromialgia causa dores crônicas e acomete 2,5% da população mundial, segundo dados da Sociedade Brasileira de Reumatologia. A maior incidência da síndrome se dá entre as mulheres, que totalizam 90% dos pacientes. No inverno, estação que está quase chegando, ela chega na próxima quarta-feira, as pessoas com fibromialgia merecem uma atenção ainda mais especial. Afinal, dentre as diversas manifestações está a dor generalizada. Mas a dica é a seguinte: sair debaixo do cobertor e se movimentar para reduzir essas dores. E quem conversa com a gente sobre isso é o neurocirurgião Marcelo Valadares. Doutor, seja muito bem-vindo à nossa casa. Muito obrigado, boa tarde, é um prazer estar aqui novamente. Muito obrigado. Doutor, explica pra gente o que é essa doença tão escondida aí no nosso corpo. Escondida, mas muito comum, né? Fibromialgia, todo mundo conhece alguém que tem. E até hoje é difícil, porque algumas pessoas têm, mas isso não se manifesta tanto para os outros, né? Você sente dor, mas as pessoas não conseguem perceber bem o que está acontecendo com você, né? Fibromialgia é uma doença crônica, é uma das maiores causas de dor crônica, é uma causa grande de incapacidade, ou seja, a pessoa tem tanta dor que ela não consegue estudar, não consegue trabalhar e às vezes mal consegue sair de casa. Olha só, acaba mexendo com a vida inteira da pessoa, né? E doutor, por que causa essas dores que são tão fortes? Na fibromialgia, nós temos um mecanismo que ainda não é muito bem claro, em que o cérebro percebe mais dor do que deveria. Ou seja, em uma pessoa normal, muitas vezes um toque simples na pele não causa nada, a gente sente tocar. Mas em uma pessoa com fibromialgia, às vezes aquilo causa uma dor muito forte, assim como em outras partes do corpo. Então, por definição hoje, a fibromialgia é uma sensação aumentada da dor e muitas vezes associada também à fadiga, né, uma sensação de um cansaço, às vezes associado com transtornos do humor, como por exemplo a depressão. Olha só, meu, que maratona o corpo impressionante, todo né? mesmo, né? E o clima ajuda também, doutor? A Lelê estava lendo na cabeça ali pra gente, falou sobre o inverno, isso modifica também o nosso corpo em relação à doença? Hoje, inclusive, as temperaturas caíram muito em boa parte do país, né? E o frio, ele tem sim a ver com a percepção de dor. O que acredita-se é que isso depende de alguns fatores. Por exemplo, na temperatura mais baixa, os músculos ficam mais tensos, mais contraídos. Em dias mais frios, nós nos movimentamos menos. Né? Existe ainda uma teoria de que quando a temperatura cai, a pressão atmosférica aumenta um pouco e as articulações podem doer um pouco mais. Acho que a maioria já ouviu a história daquela senhora que fala que vai cair a temperatura porque o joelho está doendo. Ela já sabe isso, não é mentira. Eu sou essa senhora no caso, porque eu sei que a temperatura, o meu joelho, eu vou sentir automaticamente. Prevendo o futuro, né, Lelê? É isso, eu sou a senhora. Exatamente. Eu sou a senhora. Mas, doutor, eu queria que o senhor contasse pra gente como é que é feito o diagnóstico dessa doença, né? É realmente as pessoas estão sentindo essa dor, porque como o senhor mesmo falou, às vezes causa depressão e tal, acaba confundindo na hora do diagnóstico. O diagnóstico ele não é simples e muitas vezes ele é exagerado, né? Muitas pessoas chegam e falam que tem dor em vários lugares e já são taxadas com diagnóstico de fibromialgia. O diagnóstico ele é essencialmente clínico, ou seja, o médico vai perguntar a respeito da sua dor, ele vai te examinar. E os exames, mais uma vez, assim como em outras doenças, eles vão simplesmente descartar outros problemas, porque quem tem dor em todo o corpo pode ter fibromialgia, mas pode ter uma artrite, pode ter outra condição de saúde, né? Então, um diagnóstico clínico, um exame, uma definição assim muito básica, a pessoa tem dor dos dois lados do corpo, na parte de cima e de baixo, ao toque dos braços e pernas, por exemplo. Isso já poderia ser um diagnóstico? Isso já é um critério de orientação, mas o diagnóstico envolve ainda alguns outros elementos. E quais são, doutor? Quais são os outros diagnósticos? Transtorno de humor associado, uma pessoa mais ansiosa, mais depressiva, a presença da fadiga, o critério de pelo menos alguns meses da presença de uma dor nessas localizações sem outra causa aparente. Uma constância. Exatamente, uma constância. Né? A cronicidade da dor, ela é por definição mais que 3 meses de dor quase todos os dias. E depois desse diagnóstico, como é que é feito o tratamento? Existe um tratamento para isso? Não existe um remédio que cure. Não existe um remédio que reverta aquilo, mas o tratamento existe sim, ele envolve algumas medicações, uma ou mais às vezes. É possível ter um excelente controle da dor, isso é importante a gente ressaltar. Normalmente, quem tem fibromialgia precisa fazer exercício físico.
né? importante. Isso é uma necessidade, alongar, fortalecer o corpo, fazer exercício aeróbico também para a saúde. Alguns pacientes vão precisar de um acompanhamento com psicólogo, alguns até mesmo um tratamento psiquiátrico para uma depressão mais grave, mas isso a gente chama de um conjunto de tratamento multidisciplinar, né? Mas é possível sim atingir uma condição de vida razoável e satisfatória com fibromialgia. Olha, falando nisso, a gente vai assistir agora, gente, um depoimento da Aline Reis, que descobriu que tem esse problema, né? Muito crônico, mas ela conseguiu dar o jeito dela. Dá só uma olhada aí. Oi, gente, meu nome é Aline, eu tenho 37 anos, sou bióloga e confeiteira e eu vim falar para vocês sobre a minha doença, né? Que eu fui diagnosticada há 3 anos. Eu sofro de fibromialgia. Eu descobri porque eu tinha muitas dores no corpo e não sabia a causa. Fui pesquisar e fui no reumatologista, fiz todos os exames e ele me diagnosticou com essa doença, com essa patologia. Então, de 3 anos para cá, eu modifiquei assim a minha vida, tive que mudar de colchão, tive que tomar remédios, tive que fazer fisioterapia, fazer pilates. E o que me auxilia, o que me ajuda muito com as minhas dores, principalmente no inverno, é a massagem de liberação facial. Então, com isso, com todo esse tratamento, eu consigo ter uma vida tranquila. Tem dias que as dores vêm, né? Porque as dores vêm de fundo emocional. Então, naquele dia que a gente tá mais estressado, assim, no dia seguinte eu posso ter certeza que ao levantar da cama eu vou ter dores. Mas a gente consegue ter uma vida normal com essa patologia. E vim deixar esse recado aqui pra vocês, tá bom? Que vida que segue, né? Com dor, sem dor, um dia mais, outro dia menos, mas o que importa é que estamos de pé. É isso aí, vida É que isso. segue, né? Muito obrigada pelo depoimento e é muito legal também a gente falar, doutor, para as pessoas que convivem com as pessoas que têm isso. Porque às vezes tá sentindo dor, mas outro fala, ai, às vezes, nossa, tá sentindo essa dor desse jeito, mas não, entenda e ajude o próximo, a pessoa que você ama. Preconceito da doença, né? Muitas doenças que não se externalizam, né, no corpo, na pele, em que não é possível ver a pessoa doente e em que ela se queixa de dor e de limitações, às vezes são muito mal interpretadas, como está exagerando, né, ou isso não é de verdade. E é importante que todos entendam, a fibromialgia é uma doença séria, é uma doença comum, é uma doença incapacitante. Nós precisamos compreender que sentir dor é muito complicado, é muito ruim para aquela pessoa. E também apoiar e indicar que faça o tratamento para que ela melhore. Com certeza, e é muito legal também ela dizer, a gente consegue viver, Exatamente. né? Fazendo esse tratamento, essa atividade física, eu acho que a atividade física é importante para tudo e para nossa saúde como completo, mas ainda mais no caso de quem tem fibromialgia, Sem né? dúvida, indispensável. Doutor, e a qualidade de vida? O que você indicaria para a pessoa que tem esse problema? O que você fala? Se você precisa começar a partir deste momento, o que você falaria? A pessoa precisa se cuidar, né? A pessoa precisa abandonar maus hábitos, precisa adquirir hábitos saudáveis, uma alimentação saudável, um sono adequado, né? Tratar a depressão se ela tiver, buscar um apoio de um psicólogo, tratamento médico, fazer atividade física, né? Enfrentar aquilo, ser proativo em relação à sua condição para que ela tenha qualidade de vida. O senhor falou da alimentação saudável, existem alguns alimentos específicos? Não sei específico. lá, gatilho ou alguma coisa que... Nesse caso, não. Nesse caso, na maior parte dos pacientes, não existe um alimento que a gente diga, olha, isso você não deve consumir, né? Alimentação saudável, nós falamos de balanceada, ricas em vegetais, né, com pouca gordura, como, por exemplo, para a saúde cardiovascular em geral. É para tudo, né, doutor? Para a gente tudo. sempre fala isso. A gente aqui. volta Qualidade aqui, de sempre vida. bate na coisa. mesma tecla, É. porque é verdade, exercício, alimentação saudável, abandonar os maus hábitos são fundamentais para uma vida longa e saudável. E não só a questão da alimentação, mas a questão do exercício, Sim. a questão do movimentar o cérebro, né? Sim. Movimentar a cabeça em relação a tudo isso é muito importante. O né? nosso organismo, ele melhora com o uso, né? Então, o uso do corpo, o movimento, o uso do cérebro, tudo isso faz com que ele funcione melhor. Ô, gente, me surgiu uma dúvida, doutor, uma última pergunta. Tem uma idade em que essa doença acaba aparecendo, principalmente mais nas mulheres, como a gente viu que é 90% dos casos, ou não? Sim, em mulheres mais jovens, entre 20 e 40 anos, ela costuma aparecer. Quando ela aparece, a gente ainda não entende bem porquê, mas existe uma associação com pessoas que sofreram traumas físicos e aquilo desencadeou dor por um tempo, traumas emocionais, como, por exemplo,
síndrome de estresse pós-traumático, isso pode ativar regiões do cérebro, às vezes alguma outra doença e faz com que a pessoa desenvolva a partir dali a fibromialgia. Algumas pessoas não têm explicação por que elas começam com aquele sintoma. Perfeito, bacana, doutor, muito obrigada. Doutor, é Seja ótimo, como sempre. muito bem-vindo à casa que eu já sei que o senhor é de casa, né? Muito obrigado. Eu vou passar os contatos do doutor, o Instagram é @doutormarcelovaladares e tem um site também, www.marcelovaladares.com.br. Se você ficou com alguma dúvida ou então quer começar a seguir o doutor, já entra lá no Instagram dele, que eu tenho certeza que ele vai conversar com você. Seja sempre muito bem-vindo. Muito obrigado. Doutor, muito obrigado. Prazer em receber. Muito obrigado, é um prazer.